Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula. Hoje a gente vai mudar de tema, a gente vai estudar desenvolvimento back-end, ou seja, a gente vai estudar o desenvolvimento que trabalha do lado do servidor. A gente vai começar a utilizar agora a linguagem de programação PHP para desenvolver os nossos sites, sistemas, fazer interligação com bancos de dados. E é um tema bem interessante, mas antes da gente começar, a gente precisa um pouco rever os conceitos sobre internet e web. Quando a gente fala de internet, ela tem uma diferenciação para o web. As pessoas tendem a confundir, né, ou achar que se trata da mesma coisa, mas não é. Internet nada mais é do que a interligação dos computadores em rede. Então, a internet é a rede mundial de computadores. Já a web são os serviços que são apresentados para os clientes através dessa rede mundial de computadores. Então, quando você abre uma página na internet, você está utilizando a rede da internet e fazendo uso da web para acessar essa página. Então, quando você coloca na URL, né, lá onde coloca o endereço da página no seu browser, você está acionando a rede de computadores a identificar através do protocolo HTTP o endereçamento do servidor aonde essa página está hospedada. Vocês devem se lembrar bem que quando a gente estudou protocolos lá nas aulas de redes, a gente viu como que funciona, né, essas chamadas, essas verificação de endereçamento de página através dos protocolos HTTP, DNS, IP. Então, para tudo que a gente for acessar na internet, a gente usa a estrutura da internet, né, que é a interligação dos computadores e dos servidores, e a web, que é os serviços, né, que são disponibilizados através dos servidores. Ok? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução da internet, né, e a web propriamente dita. Então, a internet surgiu com a ARPANET em 69, que era um estudo do governo americano na Guerra Fria, para impedir que espiões conseguissem acesso, né, aos dados sigilosos do governo. Então foi feita uma rede simples chamada ARPANET. Essa rede evoluiu em 87, teve os primeiros usos comerciais com o uso dos e-mails, né, dos arrobas. Surgiu em 87. Em 88 a internet chega no Brasil, mas porém só como estudo acadêmico, só as universidades tinham acesso à internet. Já em 1990, aí sim, já os usuários finais, ou os clientes usuários, né, o cidadão, começa a poder acessar a internet através da web, que era um site simples, né, que a gente poderia verificar, era praticamente propagandas, né, eram páginas estáticas somente com propagandas. Já em 92, a gente tem a evolução dos browsers, que é a evolução do Internet Explorer, do Mozilla, do Chrome. Aí sim a gente teve acesso a páginas mais elaboradas, né? A criação de páginas que não era mais estática, era dinâmica, através do desenvolvimento com linguagens de programação bem mais poderosas, o que chega até hoje, que a gente tem sistemas completos rodando na internet. Então a internet é a estrutura de ligação entre os computadores e entre os servidores. Já a web são os serviços que esses servidores proporcionam para os clientes finais. E esses serviços eles são acionados através de browsers. E esses browsers pegam o endereçamento que a gente passa através da URL e o protocolo HTTP acha o endereço desses servidores. E assim é retornado para o usuário a página, serviço ou aplicação que ele está acessando. A dinâmica da World Wide Web, né, ou www, ela funciona praticamente assim. Então, a gente tem a interligação desses computadores, né, dos clientes e dos servidores. A gente tem vários servidores espalhados, esses servidores sabem, né, através dos protocolos DNS, onde se encontram as páginas que a gente vai disponibilizar para os nossos usuários.
Então, a partir do momento que o usuário digita um endereço na internet, esse endereço ele é traduzido, né, através do DNS para um IP. Esse IP é o endereçamento e esse endereçamento ele trafega na internet através do protocolo HTTP. Esse protocolo acha onde essa página está instalada e retorna para o usuário essa página. Então, essa página é mostrada para o usuário. Então, isso é a baixo nível, como que a gente demonstra o funcionamento da internet, né? Da www, da World Wide Web. E a gente tem também o WebStacks, falando mais do lado do desenvolvedor, né? O WebStacks são um conjunto de ferramentas para você desenvolver suas aplicações. Então, a gente tem uma infinidade de ferramentas, de linguagem que a gente usa, né? Além de frameworks que nos auxiliam a desenvolver. A gente, até nas nossas aulas de desenvolvimento, a gente já aprofundou bem no HTML, no CSS e no JavaScript. O HTML ele cria a estrutura da nossa página, o JavaScript valida os campos, né? E o CSS dá estilo para a nossa página. E se vocês quiserem aprofundar, a gente tem o Bootstrap, o Angular, o React e o Vue, que são frameworks. Esses frameworks eles são ferramentas que nos auxiliam no desenvolvimento. Elas nos dão acesso a praticamente toda uma tecnologia para você dar início à criação do site. Então, ele te ajuda, ele praticamente desenvolve, né, toda a estrutura do seu site. Então, fica a título de conhecimento para vocês, esses frameworks. Depois vocês pesquisam, não vai dar tempo da gente estudar eles nas nossas aulas. Eles não são matérias, mas é o que há de mais moderno no desenvolvimento hoje, são esses frameworks. Então, esses frameworks, eles fazem uso das tecnologias que a gente já estudou, porém, ele já te dá pronto a estruturação, né, a página estruturada em todos eles. E depois a gente tem as tecnologias, o WebStacks, para trabalhar com back-end. E o que é isso? É que a gente vai trabalhar o que está por trás. Então, são os bancos de dados. É o PHP que vai fazer link com o banco de dados e vai validar também a sua página. Então, a gente tem os servidores web, né, os servidores web que irão armazenar os nossos sites e os nossos sistemas. Então, para a gente avançar um pouco, a gente vai trabalhar no back-end com o PHP, com o Apache e com o MySQL. E o que é isso? O PHP é a linguagem de programação. O PHP é a linguagem de programação para back-end. O Apache, ele é o servidor web. É a estrutura que você vai fazer para armazenar o seu site e ter acesso via browser aos serviços, né, ao seu site propriamente dito. E o MySQL é o servidor de gerenciamento de banco de dados, né? É o serviço de gerenciamento de banco de dados. Então, a gente vai trabalhar com essas três tecnologias, PHP, Apache e MySQL. PHP é a linguagem de programação, Apache o servidor web e MySQL vai ser o nosso banco de dados. A gente tem uma infinidade, né? A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre cada uma delas. Mas a gente tem para todo tipo de serviço, de desenvolvimento, a gente tem uma ferramenta para se trabalhar, uma tecnologia. Mas essas são as mais usadas hoje, PHP, Apache e MySQL. Então, sempre que a gente for desenvolver as nossas aplicações utilizando essas ferramentas, a gente precisa instalá-las, né? Configurá-las para que elas funcionem. Então, a gente precisa configurar um servidor Apache, instalar a linguagem de programação PHP, instalar também o serviço de gerenciamento de banco de dados, que seria o nosso MySQL. Só que a gente já como isso é muito comum, é muito usável, né, as pessoas usam muito, a comunidade de Apache desenvolveu uma aplicação
que instala isso para a gente praticamente, né, automaticamente. Então a gente baixa um aplicativo chamado Champ. O que significa Champ? Champ é o X, é que ele vai rodar em todas as plataformas, o Windows, Linux ou macOS, né? Depois a gente tem o Champ de Apache, PHP e MySQL, ok? De Apache, né? MySQL e PHP. Então é um executável que a gente instala no nosso computador e ele faz a instalação desses três serviços, né? Dessas três tecnologias que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos sites. Ok, pessoal? Então, para dar prosseguimento na instalação do Champ, a gente precisa ir lá no nosso navegador. Tá aí o nosso navegador. Vocês vão acessar para mim a página apachefriends.org. Você vai entrar nessa páginazinha aqui. Ou então só pesquisar por Champ no Google que você vai achar esse endereço aqui, do Apache Friends. Aqui ele fala tudo o que é o Champ, né? Champ é um ambiente de desenvolvimento PHP mais popular, né? Então ele usa a tecnologia PHP para você desenvolver a linguagem de programação, ele usa o MySQL, né? E ele usa o servidor Apache para a gente armazenar todos os nossos arquivos. Só um adendo aqui está falando Apache mais MariaDB, né, mais PHP e mais Perl, mas no momento a gente não vai usar Perl, que é outra linguagem de programação, a gente vai usar PHP. Mas aqui ele fala MariaDB porque o MySQL foi comprado pela Oracle e ele foi meio que desconstituído, né, mas a comunidade do Apache resolveu desenvolver uma aplicação, né, um serviço de banco de dados evoluída do MySQL. Então o MariaDB é uma evolução do MySQL. Mas quando a gente for instalar, praticamente a gente vai usar o MySQL, o PHP e o Apache. O MySQL é o sistema gerenciador de banco de dados, o PHP é a linguagem de programação, e o Apache é o servidor, né? Um servidor web onde será armazenado. Então, como eu disse antes, ele pode rodar tanto no Windows, no Linux ou no OS X, né? No Pro Mac. A gente vai trabalhar com o Windows, né? Então, para a gente baixar, basta clicar aqui. Ele vai dar início ao download. Então eu já tenho baixado aqui na minha máquina. Ele vai baixar esse executávelzinho aqui. Basta dar 2 cliques para executá-lo. Demora um pouquinho, tá, gente, para iniciar. Já vai iniciar. Ele vai te perguntar se você quer iniciar a instalação, porque ele achou um antivírus instalado. Basta clicar em sim. Ele aqui está falando que o iControl vai administrar a inicialização, né? Pode dar OK. E aqui é bem simples, basta a gente dar Next, né? Ao primeiro Next. E aqui sim. Aqui tem todas as tecnologias que o Champ vem para ser instalado na nossa máquina. Como eu havia dito, a gente vai usar o PHP, a gente vai usar o Apache e a gente vai usar o MySQL como serviço de banco de dados. Então a gente vai deixar aqui, pode desmarcar o FileZilla, pode desmarcar esse aqui, pode desmarcar o Tomcat, pode desmarcar o Perl, esse também e este também. Então a gente vai deixar aqui marcado o Apache, que é o servidor, né, o servidor web, vai deixar o MySQL, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados, e vai deixar marcado o PHP. E também vai deixar marcado o PHP-MyAdmin. Esse PHP-MyAdmin, ele é uma interface, né, uma interface para a gente manusear, os nossos bancos de dados, tá? É uma interface mais fácil de se trabalhar. Ao invés de a gente trabalhar com comandos, né, ele vai dar uma interface para a gente, uma interface gráfica
para a gente manusear o nosso banco de dados. Então, deixa o php-myadmin marcado. Então, aqui a gente vai deixar marcado o Apache, o MySQL, o PHP e o php-myadmin. E agora, basta dar Next. Ele vai te dar aqui aonde que você quer instalar, né, o diretório. Pode deixar nesse local mesmo, ok? Deixa nesse local. Pode deixar no C# e dá Next. Aqui a gente tem duas linguagens, inglês e alemão. Pode deixar em inglês. E basta dar Next, né? Aqui vai abrir uma paginazinha para vocês verificarem. Ele vai informar aqui alguns desses bitname, né? Que depois a gente vai falar um pouco sobre eles, mas pode deixar desmarcado. Basta dar só Next e Next novamente para inicializar a instalação. Então, pessoal, continue a instalação aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. E a gente volta a falar novamente a partir do momento que já tiver instalado. A gente vai para as configurações. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, basta me chamar.